Bom dia. Antes de trazer a próxima palestra, para me retratar na última conversa, Davi mandou buscar da casa de Saul e Jonatas que buscou Mefibosete. Retratado, dado e foi Sadraque, né? Mesaque e Abednego, que eram para ser jogadas na fornalha. Dado isso, porque ainda não estou fazendo edição, né? Na minha própria conversa sobre Romanos 3:23, que foi o que eu falei no último vídeo, e eu vou manter os vídeos mais ou menos 20 minutos, porque é o que eu posso conseguir gravar. Alguém poderia dizer, levar em consideração aquilo, sobre sois justificados pela fé, como algo para uma desculpa para não fazer mais nada. Em Tiago 2:14 nós vemos isso. Quem puder acompanhar, Tiago 2:14. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e afartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as boas obras, com as suas obras, e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isto foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ao leigo, aparentemente, há uma divergência aqui. Só vou ajeitar aqui. Alguém leigo, aparentemente há uma divergência aqui, porque está citando o mesmo texto de Romanos. O mesmo texto que está sendo citado em Romanos. Porém, está sendo falado para um outro público. Agora é Tiago que cita a mesma coisa, fala a mesma coisa de uma forma diferente. Porque o que as pessoas começaram a falar? Não, eu tenho fé, então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho fé. E as pessoas preferiam isso. E como diz aqui, a pessoa ali passa por acaso por um irmão que está precisando de ajuda, de alguma coisa, e falava, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe deram o necessário para o corpo? Então, suponhamos que daí você está com dinheiro sobrando, né, o que é raro hoje em dia, e passa por um irmão da igreja que está precisando de ajuda. E aí você fala, que Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus te guarde. Isso não é fé. Tu não meteu a mão no bolso e ajudou a pessoa. Tu tem que ajudar. A obra que está sendo dita aqui não é o fato da caridade, mas é o fato de agir. Demonstrar a fé que se tem agindo. Isso aqui é falado até no versículo anterior. No versículo anterior, não. No 2:1. Caridade igual para todos. Meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda consideração de pessoas. Suponde que entre na vossa reunião um homem com anel de ouro e ricos trajes, e entre também um pobre com trajes gastos. Se atenderdes aos que está magnificamente trajado, e lhe disserdes, senta-te
aqui neste lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica ali de pé, ou senta-te aqui junto ao estrado dos meus pés, não é verdade que fazei distinção entre vós, e que sois juízes de pensamentos iníquos? Ouvi, meus riquíssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé, e herdeiros do reino e do reino prometido por Deus aos que amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não são, porventura, os ricos os que vos oprimem, arrastam aos tribunais, blasfemam em belo que trazeis? Então, eu não preciso ler todo o capítulo já tá bem claro aqui, né? Não fazer distinção entre as pessoas, entre rico e pobre, entre roupa bonita e roupa gasta. Está sendo dita a mesma coisa que está sendo dita em Romanos. Não seja feita a distinção, não por isso, não pela roupa. Sim, a boa obra, ela é um fruto da fé. A fé frutifica e tu vai ver um cristão, confesso que tem fé de verdade, agindo bem, tendo uma vida de caridade, se dispondo a ajudar as pessoas, sem cobrar nada em troca. Agora, a pessoa que diz que é cristã e vê alguém precisando, podendo ajudar, não ajuda, não é. Só dizer eu tenho fé, pode ser pastor da igreja, pode ser presbítero, evangelista, pode ser o que for, pode ser o papa. Se não tiver este fruto, por isso que Jesus Cristo diz, pelos seus frutos os conhecereis. A fé, ela é algo interno, ninguém pode ver. As pessoas vão perceber isso nas atitudes. Na caridade, não só na caridade. Porque, por exemplo, Rabi, a meretriz, foi justificada pelas obras, pelos mensageiros, por ter feito sair por outro caminho. Ela defendeu o evangelho. Ela protegeu. Não é só a caridade. E não é vestir-se assim ou vestir-se assado. Porque isso é o que o olho vê. Isso é o que o olho enxerga. E não o que. Não é a atitude. E é por isso que Deus conhece nossos corações e não nossas. E as pessoas, os homens não conseguem ver as nossas habilidades, a nossa fé, o nosso amor, porque isso é interno, só Deus vê isso. Olha, e a parte que cita Abraão, dentro do texto em Romanos 3:23, que eu estava falando antes, é citado o mesmo texto de Abraão, falando que ele é justificado pela fé. Porém, aqui é dito que Abraão é justificado pela obra. Como assim? Veja só. Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Entende que ele está mostrando aqui não que a obra é a justificação em si. A obra ela é o fruto da fé, porque ele creu. Primeiro ele creu e ele teve a atitude. Então uma coisa conversa com a outra. A fé e a atitude. A fé por si só, dizer que tem fé por si só, é perda de tempo. Então, ele usa o mesmo texto que eu citei lá em Romanos, até posso voltar em Romanos aqui, porque as pessoas tendem a confundir isso e falar, não, tu tem que ter obras, tu tem que se vestir que nem o fulaninho falou, tu tem que agir, tu tem que tá de terno e gravata. Não, tem que estar assim, tem que estar assado. Não tem nada a ver. Isso quer dizer porcaria nenhuma. Aqui. Uma parte que cita tá pra cá. Não. Romanos 3.
a Abraão. É no 4 já, Abraão justificado pela fé. Então Paulo e Tiago estão discutindo, eles estão errados. Um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra. Não, os dois estão dizendo a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, só que para pessoas diferentes, tá? Eles estão dizendo isso para pessoas diferentes. Eles não estão discordando um do outro. Eles estão falando a mesma coisa e usando o mesmo texto de Abraão, porque Abraão é o patriarca, né? O pai dos judeus todos. Abraão justificado pela fé. Vamos lá. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama: bem-aventurado o homem a que Deus atribui a justiça, independente das obras. Aqui, obras, eles estão falando de... Paulo está falando da lei. A lei mosaica. E aqui em Tiago 2, ele está falando de obras, qualquer atitude. Entenda que nem sempre nós teremos a concordância, a palavra vai ter mais de um significado. Porém, eu posso até fazer uma pesquisa e trazendo para o próximo vídeo se em Tiago esse obras e esse obras em Romanos são a mesma palavra em grego. É possível, porque o grego também tem é uma língua muito, é que nem a nossa, ela tem muitas palavras e poucos significados. Mas vou dar uma pesquisada para trazer para a próxima conversa. Enfim, não também podemos cair na esparrela de achar que, pronto, eu falo que sou cristão, eu falo que eu creio, acabou o assunto. Não, não é assim. Haverá uma mudança, haverá caráter mudado, haverá o nascer de novo. Isso irá acontecer, isso vai acontecer progressivamente, nunca até a perfeição, durante todo o percurso da vida. Entretanto, há de existir atitudes. Sempre há atitudes. Eu não posso dizer que sou tal coisa, sou isso ou sou aquilo, sem mudança, sem uma atitude, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Não é possível ser cristão e ficar escondidinho e ninguém saber. Tem que saber, tu tem que falar. Se alguém lhe pede algo que a fé não lhe permite, não lhe compete fazer por causa da Bíblia, é pra falar. Não vou fazer, sou cristão, não faço porque sou cristão, porque meu Deus me proíbe. E com orgulho devemos fazer isso. De tal forma que também não fazer distinção entre o rico e o pobre, entre o bem vestido e o mal vestido, até porque bem vestido e mal vestido, principalmente nos dias de hoje, é uma questão bem complexa. Até tô com tempo, ainda tem 6 minutos. Dá pra ler mais uma parte de Tiago aqui. Princípios morais. Já os sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vós enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se, mal sai dali e... Desculpa. Contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção
a lei perfeita da liberdade e nela persevera. Não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus, de nosso Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas aflições e conservar-se puro na corrupção deste mundo. Mais simples que isso, não tem como. Não tem como ser mais simples do que isso. Não tem o que explicar. Não tem o que explicar, não tem o que falar. Vamos à frente da parte do Fé Sem Obras, então. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que os obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Porquanto eu converso sobre a Bíblia, não tenho com quem conversar, sozinho estou, cá 5 horas da manhã, falarei da Bíblia, porque é a palavra que eu tenho para falar. Já vi muita gente falar muita besteira em púlpito, não controlar a língua, colocar seus achismos. Não vou ficar só atacando o púlpito também, porque eu mesmo, pecado, como eu falei no vídeo anterior, tenho pecados, todos temos, e uma coisa que eu dediquei a fazer e acredito que muitas pessoas deveriam fazer, muitos cristãos deveriam fazer, é se acostumar a não prometer. Seja seu sim sim, seja o seu não não, o que passar disso provém do diabo. Prometer é dizer no futuro, é dizer algo de agora sobre o futuro. Não deveis prometer nada, nem sobre o céu, nem sobre a terra, nem sobre um fio de cabelo, porque não pode fazer crescer um fio de cabelo, não pode fazer a sua altura aumentar um côvado, não pode prometer pelo céu, porque tu não manda, tu não governa nele. Então não podemos prometer por nada neste mundo, e temos veneno de áspide embaixo da língua, e aqui a língua é o fogo, é algo que é facilmente corrompido, é algo que a gente facilmente se perde quando começa a falar. Então, evitar promessas, evitar. Se alguém te pedir assim, tu promete pra mim? Não posso prometer. Eu falo que eu vou, ou não vou. Eu vou te dar uma resposta, ou vou ou não vou, ou sim ou não. E nada além disso. Porque o que partir disso é do demônio. Não. Ah, eu prometo que eu vou. Normalmente a gente promete alguma coisa, a gente acaba não cumprindo exatamente porque prometeu. Então, eu vejo que é um princípio, um preceito cristão muito esquecido. Não, mas eu prometo que vou, não sei. Olha, eu falo se eu vou fazer, se eu não vou fazer. E a menos que aconteça, obviamente, uma emergência, uma catástrofe, uma intempérie, eu tendo a cumprir a minha palavra. Esse esforço é porque eu já disse. Sim, estou. Então eu já considero feito. E não uma promessa, não um sim para o futuro.
que é um talvez, né? A promessa ela tem mais um som de talvez, mas eu tô dizendo que sim. Ou talvez, mas eu tô dizendo que não. Ah, por isso não tem muito. Pra mim não é palatável, não é funcional. Já o sim, sim, agora, eu já tô dando sim agora porque eu sei que é sim agora. E lá no futuro, se eu pensar que não, eu vou lembrar não. Mas lá atrás eu disse que sim. Então, sim é sim, seja o sim, sim, seja o não, não. Então eu me cobro no futuro pelo que eu disse agora. E não eu vou dizer agora para no futuro que no futuro eu vou poder. Então, porque lá no futuro eu não sei. Então eu não vou garantir nada, sem garantia, não tem garantia. A palavra não tem garantia de um ano contra defeito de fabricação. Enfim, eu já bati os 20 minutos. É isso. E vou trazer resenhas de livros também, do livro que eu tô terminando de ler. E a próxima palestra, Calvinismo versus Molinismo. Tô efetuando já todo o texto. Vai ser o próximo vídeo, talvez para quinta-feira. Amém. Deus abençoe a todos.